Olá, meus queridos amigos, estamos de volta com a nossa leitura do livro Como Doutrinar os Espíritos, um livro escrito por Wanderley Pereira, e é o nosso manual para nos ajudarmos, né? Nos ajudar nos ajudar todos os dias a... Só um instante que eu vou botar um peso aqui que minha câmera tá... Pronto. Nos ajudar todos os dias a entender como esse processo funciona. Bom, nós temos duas perguntas hoje. A primeira é a seguinte: e a mudança no timbre de voz do médium deve ou não ser vista pelo doutrinador como uma prova a mais de que existe aí, na verdade, um espírito se comunicando? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: como tratar, porém, o espírito que se diz consciente da sua situação, mas que assume a personificação e o linguajar de Preto Velho, por ter sido esta uma das encarnações mais profícuas para a sua reabilitação? Olha que pergunta terrivelmente boa, né? Maravilhosamente boa. Então, recapitulando, para a gente ler a resposta à primeira pergunta. E a mudança no timbre de voz do médium deve ou não ser vista pelo doutrinador como uma prova a mais de que existe aí, na verdade, um espírito se comunicando? Resposta de Wanderley Pereira. A questão da transfiguração mediúnica pode funcionar também nas manifestações de psicofonia. O espírito pode, sobre o órgão fonador do medianeiro, construir uma garganta ectoplásmica que lhe permite comunicar-se quase por voz direta. Na obra Mediunidade e Evangelho, psicografada por Carlos A. Bacelli, o espírito Odilon Fernandes diz que os médiuns psicofônicos não devem se preocupar com o fenômeno da transfiguração mediúnica. E abrindo aspas, ele cita o livro: a mudança de timbre de voz numa comunicação é até um fato corriqueiro, embora, a rigor, isto não tenha uma importância maior do que a mensagem em si. É como a mudança, por exemplo, da caligrafia numa comunicação escrita, que não deve significar mais do que seu conteúdo, porque é através do pensamento que identificamos a natureza do espírito comunicante. E acrescenta ainda Odilon Fernandes, continua a citar esse livro, né? Timbres de voz e tipos de letra podem ser imitados, mas o plágio das ideias e, sobretudo, de emoções é muito mais difícil. Fechando aspas. Como vemos, nem sempre a forma, mas a essência da comunicação é que melhor identifica a presença e a natureza do comunicante. Legal, né? E aí, vamos à segunda pergunta. Como tratar, porém, o espírito que se diz consciente da sua situação, mas que assume a personificação e o linguajar de Preto Velho, por ter sido esta uma das encarnações mais profícuas para a sua reabilitação? Resposta de Wanderley Pereira. Será que ele está consciente mesmo da sua situação, ou será que não transporta no fundo os atavismos das suas crenças primitivas, sobre os quais já falamos? Divaldo Pereira Franco conta que, no começo de suas atividades mediúnicas, recebeu muita ajuda de uma entidade que se dizia Preto Velho. Num determinado instante, o espírito Joana de Ângeles, que tinha real conhecimento da situação dessa entidade, dirigiu-se a ela advertindo-a, como reproduz em Palavras de Luz, abrindo aspas: se o meu amigo pretende que o médium de que me utilizo vai mudar de comportamento, ou não poderá comunicar-se mais, porque não podemos perder tempo com frivolidades. Nosso tempo é muito reduzido. Fechando aspas. E aí, o Wanderley Pereira continua falando o seguinte: a entidade compreendeu a orientação e passou a comunicar-se com o nome que teve em outra encarnação. Conclui Divaldo. A coleção de estudos e cursos, reuniões mediúnicas, dá a seguinte orientação, abrindo aspas: se o espírito diz que se apresenta assim porque tal encarnação lhe foi muito útil, por lhe haver permitido adquirir virtudes, especialmente a humildade, entre parênteses, por não se rebelar nem odiar ante o domínio injusto que sofreu, fecha parênteses, e o desejo de exemplificar, nossa atitude será:
dizer que entendemos o seu propósito, mas que a humildade não consiste em aparências exteriores, nem em atitudes servis. Ser humilde é não se considerar melhor e mais merecedor que os outros. Não se colocar jamais acima de ninguém. Fecha aspas. É por aí a postura do doutrinador, que se mantém consciente de que os espíritos que ensinam buscam realmente a verdade, procurando superar a todo custo fantasias e enganos, mas inconvenientes mesmo só há quando existe engodo, trama, mistificação ou fraude. Nos nossos trabalhos, no Grupo Espírita Paulo Estevam, quando surgem esses tipos de manifestações, nós acolhemos discretamente, sem dar-lhes, entretanto, estímulos. Mantemos nosso diálogo ao nível das orientações da doutrina, acompanhamos o médium e lhe recomendamos a reforma íntima e o estudo. Geralmente, as que têm ocorrido têm como instrumentos mais médiuns egressos de grupos envolvidos com as crenças e práticas afro-brasileiras. Com o tempo, elas acabam sumindo, depois que o médium se informa e adere ao seu novo campo de sintonia no exercício da mediunidade. Alguns não conseguem se adaptar às novas práticas mediúnicas e terminam deixando nossos trabalhos e voltando aos seus antigos núcleos. Com certeza não estavam preparados para os novos encargos, mas um dia chegarão lá conduzidos pelas mãos transformadoras da evolução pela lei do progresso. Bom, gente, estamos terminando nossa leitura aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Deixo vocês com um grande beijo. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.